Meus irmãos, o evangelho desse domingo nos traz um assunto muito polêmico. O matrimônio, sua disciplina, a questão do divórcio, na opinião de Jesus. Eu gostaria já desde o princípio deixar aqui minha solidariedade para todos aqueles que estão vivendo na realidade situações de separação. Nosso Papa manda acolhermos com misericórdia os casais que estão em segunda união. Assim, não vamos fazer uma abordagem meramente moralista. Nós vamos ver como é que Jesus tratou com misericórdia essa situação tão dolorosa que é o divórcio, que tem consequências na vida, principalmente dos filhos quando há. No capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, no versículo 2, nós vemos que alguns fariseus se aproximam de Jesus, mas eles não vão lá para tomar lições de Jesus, para aprender. Eles vão lá para, o texto diz, pô-lo à prova. No original grego, o verbo que Marcos usa é o mesmo verbo usado na tentação de Jesus. Eles vão fazer um papel de tentador, papel diabólico. Eles querem apanhar Jesus em alguma palavra. Para tanto, eles fazem uma pergunta a Jesus: se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus não dá uma resposta sim ou não. O que ele vai deixar claro é que seu papel não é de legislador, mas o seu papel é de salvador misericordioso. Então ele se distancia dessa função. Por isso Jesus vai devolver com uma outra pergunta. O que Moisés vos ordenou? Moisés sim é o legislador. E eles vão responder que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Veja bem, Jesus não perguntou o que Moisés permitiu. Jesus perguntou o que Moisés ordenou. E eles então desviaram o âmago da questão. De fato, no capítulo 24 do Deuteronômio, existe lá esta permissão do divórcio. Mas é preciso que você leia isso no contexto mais amplo da palavra de Deus, e você vai ver lá que o que Moisés fez aqui não é propriamente uma lei. E o que ele tentou fazer é minimizar o prejuízo que a separação causava para a mulher naquela época. A obrigação de que ela tivesse um documento por escrito assegurava à mulher que, no caso dela se unir com outro homem, ou tivesse outros filhos, não pudesse ser acusada de adultério e viesse a ser condenada à morte por lapidação, apedrejamento. Bom, Jesus continua dizendo que essa concessão Moisés o fez por causa da dureza de coração, o coração egoísta do homem, mas que isso aí não faz parte do projeto de Deus. O divórcio era uma questão muito complicada e polêmica em Israel. Embora houvesse, de fato, alguns rabinos que eram bastante liberais e determinavam que o divórcio podia ser feito por qualquer motivo, ainda que fosse banal, como, por exemplo, o marido encontrou uma moça mais jovem, mais bonita, ou se indispôs porque ela não cozinhou direito o feijão, errou a mão no sal, alguma coisa assim. A maioria dos rabinos tinha uma visão mais rígida. No caso, nós podemos ver no livro do profeta Malaquias, 500 anos antes de Jesus, foi a atividade deste profeta. E olha como ele é radicalmente contra o divórcio. Ele diz assim, no capítulo 2, versículo 13: Vós fazeis também outra coisa, cobris de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele não se inclina mais para a oferenda a fim de recebê-la benignamente da vossa mão, e perguntais por quê? Porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua juventude que traístes, embora ela seja a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele não fez um único ser que tenha carne e sopro vital? Pergunta. O que procura então o único ser?
uma descendência de Deus, guardai-vos, pois, no que diz a respeito à vossa vidas, não traias a mulher da tua juventude, porque repudiar por ódio, diz o Senhor Deus de Israel, é estender a violência sobre a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Respeitai, portanto, vossa vida e não cometais essa traição. Então vejam vocês que é mais ou menos nessa linha que Jesus se posiciona. Mas a argumentação de Jesus, ela vai, não vai uma argumentação assim, de opinião própria. Ele vai lá na raiz da Sagrada Escritura, quando Jesus vai evocar o projeto primordial de Deus no momento da criação, quando ele diz assim, você nunca leu a Bíblia? Lá está escrito, Deus fez o homem e a mulher, por isso o pai deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Então veja só, se você abrir o livro do Gênesis, você vai ver que quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma companheira igual e semelhante a ele. E assim ele fez a mulher. Mas antes disso, você se lembra que ele mandou que Adão passasse diante de Adão todos os animais para ver se ele escolhia uma companheira? Pois é, ele não o fez. Quer dizer que a mulher não é um bicho, é uma criatura igual e semelhante a ele, porque ele vai criar a mulher. Claro que tudo isso é uma linguagem simbólica, né? De uma costela que ele tirou do seu lado depois de submetê-lo a um sono profundo. Ao comentário que os rabinos fazem interessante desta imagem, dizem assim, Deus não tirou um pedaço do pé para que a mulher não fosse inferior ao homem, e também não tirou um pedaço da cabeça para construir a mulher, para que ela não fosse superior ao homem, mas tirou um pedaço do seu lado para que ela fosse igual e semelhante ao homem. E assim Deus criou o casal e os abençoou com uma bênção matrimonial que jamais foi quebrada, nem pelo pecado original e nem pelo dilúvio. Então, não é o projeto de Deus que haja divórcio, que haja separação, que haja repúdio, pois é o que Jesus Cristo está argumentando. Outra coisa interessante é que, além de abrir a Sagrada Escritura com a imagem assim, do casamento, com essa instituição do casamento, quando nós fechamos a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 21 do Apocalipse, o que nós vemos? João, para falar do paraíso a nós, seres carnais, precisava de uma imagem. Que imagem o apóstolo São João vai usar para falar do paraíso no livro do Apocalipse? Justamente a imagem do casamento. Eu vi a Jerusalém celestial descer do alto como uma esposa que se enfeitou para o seu amado. É assim que ele descreve o paraíso no capítulo 21. Outra curiosidade interessante sobre como o matrimônio é considerado em alta cotação por Deus dentro do seu projeto de amor. Embora a igreja tenha sistematizado o sacramento do matrimônio por último, ele foi o primeiro sacramento que aparece na Sagrada Escritura e é o único dos 7 sacramentos que a igreja tem que aparece com este nome na Sagrada Escritura. Lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, quando ele vai falar do amor que deve ter o marido para com a sua esposa, que ele deve amá-la como Cristo ama a sua igreja. Ali ele vai usar também imagens muito bonitas para falar deste amor do casal. E ali aparece a palavra mysterium. Este mistério é sublime, me refiro a Cristo e a sua igreja. A palavra mistério é a correspondente grega para a palavra sacramento. Mas veja só, os próprios discípulos de Jesus ficaram chocados com a colocação de Jesus, porque, se você reparar bem, Jesus colocou a mulher em pé de igualdade com relação ao homem, e ele falou que o homem também comete adultério. Olha lá, Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e se casar com a outra, cometerá adultério contra a primeira. E a mulher que se divorciar de seu marido e casar com a outra cometerá adultério. Então, em casa, os discípulos vão perguntar a respeito disso.
Você sabe que, na verdade, embora a Bíblia falasse do adultério do homem também, na verdade, na prática, somente a mulher era acusada deste mal. E Jesus Cristo colocou os dois em pé de igualdade em relação ao matrimônio. Para concluir, eu diria, a separação, o divórcio, às vezes é inevitável. Seria um mal menor, porque nós não podemos submeter que crianças e filhos sejam criados por